É inédito e é imperdível que pela primeira vez a Meta, que é a empresa dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, peitou o ministro Alexandre de Moraes, endureceu o discurso contra ele e questionou a legalidade das decisões do ministro. Você não pode perder isso. Gente, alguns dias atrás apenas eu questionei aqui no canal em um vídeo se o Moraes estava louco, porque ele fez uma nova provocação para o Donald Trump, para o Elon Musk, ao exigir dados cadastrais do Alan dos Santos, tanto exigindo isso da Meta quanto do X. Eu vou deixar para você aqui no final na tela e também o link na descrição para você assistir depois e entender toda essa história. E eu questionei lá, agora que o Trump processou o Moraes por ele querer impor suas decisões contra os cidadãos e empresas americanas, e agora que o Musk está oficialmente no governo americano, será que o X cumpriria essa decisão? E será que a Meta cumpriria essa decisão? Agora que o Mark Zuckerberg, que é dono da empresa, ele se colocou do lado do Trump na luta contra a censura global? E a resposta já chegou, pelo menos em relação à Meta. E ela traz fatos inéditos e confirma várias coisas que eu já disse aqui no canal. Confere aí comigo, ó. Meta recorre de ordem de Moraes sobre Alan dos Santos, mas diz que cumprirá a decisão. Como assim? Vamos entender essa história. A Meta apresentou recurso contra a decisão do ministro do STF, Moraes, em que ele ordenou o fornecimento de dados relativos ao perfil do influenciador bolsonarista Alan dos Santos no Instagram. Ao mesmo tempo em que questiona os fundamentos da decisão, a empresa afirma que cumprirá a ordem. Ah, Deltan, mas ela vai cumprir a ordem, então não é nada demais. Não, gente, fica aqui que você vai entender e vai ficar cada vez melhor. Olha o que a empresa fez. Diz que vai cumprir a ordem, mas já entrou com recurso e no recurso ela detonou Moraes. Isso aqui é uma postura inédita da Meta, que dentre as Big Techs era uma das mais alinhadas com o regime de censura de Moraes, com o regime de censura do STF, do TSE, até a eleição de Donald Trump, né, gente? Quando o Mark Zuckerberg, aí ele ficou pianinho, ele arrastou a asa dele pro lado do Trump e ele fez aquele vídeo muito famoso, prometendo até mesmo acabar com o uso das agências de checagem e usar notas de comunidade como faz o X. O que está, inclusive, para ser implantado agora nas redes sociais da Meta. E agora veja a resposta que a Meta deu pro Moraes, repetindo algo que eu já falo aqui para vocês no canal faz tempo. Confere aqui. E calma que vai ficar bem melhor do que isso aqui em seguida, ó. A empresa, então, apresenta dois argumentos para questionar a ordem. Um deles está relacionado à forma como os dados foram solicitados, pedidos, devido ao fato de Alan não estar no Brasil. A Meta diz que o correto seria o uso de mecanismos de cooperação internacional. Gente, exatamente, o Moraes ele teria que mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos ou um pedido ativo de cooperação internacional que passa pelo Ministério da Justiça, que só seria cumprido depois que o Departamento de Justiça americano analisasse o pedido, confirmasse que ele cumpre todas as regras e aí sim entregaria para o Moraes os dados cadastrais do Alan dos Santos que ele está exigindo. Mas isso pode levar meses, anos, ou mesmo, muito provavelmente, isso seria recusado pelos Estados Unidos, como tem sido recusado, porque as ordens de Moraes violam o direito constitucional e humano, a liberdade de expressão. E aí os Estados Unidos se recusam a cumprir coisas que violam a liberdade de expressão. Básico, né, gente? E Moraes? O Moraes não tem tempo aí para isso, né, gente? Você sabe, ele tá muito ocupado defendendo a democracia. E aí o que ele faz? Ele mete lá uma ordem totalmente ilegal, mandando a Meta e o X entregar esses dados em 10 dias, mesmo sendo dados que não estão no Brasil, em relação a pessoas que não estão no Brasil. E vejam o detalhe, Alan dos Santos é residente dos Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos, tem as contas dos Estados Unidos, posta dos Estados Unidos, e as empresas aqui no Brasil não têm como ceder os dados cadastrais de um residente dos Estados Unidos como o Moraes quer. Bora seguir que as pedradas da Meta no Moraes só vão ficando mais fortes. E vai curtindo o vídeo, senta o dedo no like se você está gostando, para que essa informação sensacional chegue a mais pessoas. Um outro argumento da Meta é referente ao período dos dados solicitados, até fevereiro desse ano. A companhia acredita ser necessário reavaliar o período, a fim de evitar qualquer alegação de desproporcionalidade ou realização de fishing expedition, pescaria probatória. A defesa afirma que, em razão dessas questões, entende que a decisão merece reforma e requer que os dados fornecidos apenas sejam disponibilizados à Polícia Federal se a decisão for mantida. A empresa pede ainda, caso o ministro não concorde com os argumentos, que o recurso seja levado a julgamento entre os pares, entre os outros ministros. Moraes, a Meta ainda está te ajudando aqui, viu, Moraes?
A gente sabe que Fish Expedition, a pesca probatória, é um dos seus métodos, mas a Meta está te dando a chance de reavaliar isso para que não fique cada vez mais escancarado que é isso que você está fazendo. Afinal de contas, não dá para recorrer para um tribunal superior e detonar tudo, né? Que seria o certo. Mas, pelo menos aqui, vai preservar a tua imagem, Moraes, se você revisar. E agora, olha, gente, o que a Meta fez? Ela jogou na cara de Moraes uma jurisprudência do próprio STF que mostra que o que ele está fazendo é ilegal. Olha aqui a porrada e se você está gostando, mais uma vez, curta o vídeo para mais gente ver e gostar também. Aqui, ó, a Meta aponta aqui, em um outro julgamento do STF em 2023, a Corte entendeu ser possível a solicitação direta de dados e comunicações de autoridades brasileiras a empresas de tecnologia na hipótese de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. A partir disso, afirma que a decisão de Moraes não parece estar amparada pelas hipóteses fixadas pelo próprio tribunal na ocasião. Isso porque as contas em questão parecem estar associadas a um indivíduo sabidamente não localizado em território brasileiro, diz o recurso. Dizendo óbvio, né, gente? Uma vez ausentes as hipóteses autorizativas para a requisição direta dos dados do Moraes para as empresas, os dados requeridos pelo Departamento de Polícia Federal devem ser buscados por meio de mecanismos de cooperação jurídica internacionais disponíveis, afirma o recurso da Meta. E aí, ministro Moraes, vai dizer o que agora, hein? Que a Meta faz parte das milícias digitais estrangeiras, que a empresa faz parte de um movimento conspiracionista global de extrema-direita. Que vergonha, ministro Moraes, tomando lição de direito da Meta. Que absurdo que nós tenhamos um ministro do Supremo que precise ser lembrado da lei, da Constituição, da jurisprudência do próprio tribunal que ele integra, porque ele vive violando a lei, violando os próprios entendimentos do próprio tribunal. Mas sabe o que o Moraes vai fazer? Ele vai rejeitar o recurso da Meta, porque mesmo a empresa estando certa, ele faz o que ele quer. Ele é a lei, como bem disse Mauro Cid naqueles áudios vazados, espontâneos. Só que, fazendo isso, ele pode acabar comprando agora uma briga maior do que ele consegue enfrentar. E não é com a Meta, não. É com o governo Trump. E se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você entender o que está acontecendo, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui e, como sempre, deixa a sua opinião nos comentários, eu quero ouvir a sua voz. Lembrando que você ainda pode se tornar um membro aqui do canal para receber análises exclusivas. Isso também é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço. O ministro Alexandre de Moraes, o STF, tem agora uma nova arma para barrar a anistia do 8 de janeiro. Eles já começaram a usá-la. O ministro retomou uma investigação da Lava Jato contra Gilberto Kassab, presidente do PSD. É a chantagem suprema. Isso aqui, gente, é uma verdadeira declaração de guerra do ministro Moraes e do STF contra a direita, mandando um recado muito claro. Ou vocês param de fazer barulho pela anistia, param de nos criticar e ficam aí quietinhos, ou nós vamos enforcar vocês com processos criminais no STF. E sabe até quem que entrou nesse balaio? Eu mesmo, gente. O Moraes veio pra cima até de mim. Será que faz parte das milícias digitais? Fica aqui comigo que eu vou te explicar essa jogada de xadrez do STF contra mim, contra o Kassab e contra vários outros nomes da direita. Vamos começar aqui por esta notícia aqui. Presta atenção aí, ó. Por ordem de Moraes, ação de Dino contra Deltan Dallagnol voltará ao STF. Olha o que diz a matéria. Alexandre de Moraes mandou retornar ao STF uma ação movida por Flávio Dino, ainda enquanto ministro da Justiça do governo Lula, contra o ex-deputado Deltan Dallagnol. Na queixa-crime apresentada em abril de 2023, Dino acusou o então deputado Dallagnol dos crimes de calúnia, difamação e racismo, por ter dito em entrevistas que o então ministro da Justiça havia feito acordos com o crime organizado que lhe permitiram visitar o Complexo da Maré no Rio de Janeiro. Olha, isso aqui é mentira. Eu nunca disse isso sobre Dino. O que eu falei foi que a ida de um ministro da Justiça à Maré, nas condições em que o Dino foi, seria impossível sem um acordo com o crime organizado. Algo que havia sido dito antes, não só por mim, mas por vários especialistas em segurança pública. Ou seja, nunca houve acusação nenhuma contra o Dino. O que eu fiz foi questionar o ministro, exercendo a minha imunidade parlamentar de forma legítima, expressando a minha opinião e a das outras pessoas da área de segurança pública para que ele esclarecesse como que aquela visita havia sido possível. Mas bora continuar aqui, ó.
O processo do hoje ministro do STF contra o ex-procurador da Lava Jato foi enviado por Moraes à primeira instância da Justiça Federal no Distrito Federal em junho de 2023. A decisão foi tomada depois que Dallagnol teve o mandato na Câmara cassado e perdeu o foro privilegiado. Diante da recente mudança no entendimento do STF sobre a aplicação da prerrogativa de foro, no entanto, Moraes mandou a ação retornar ao Supremo. O foro privilegiado agora segue valendo mesmo após autoridades deixarem o cargo ou o mandato, em casos que envolvam crimes cometidos durante o exercício da função e em razão dela. Gente, isso aqui já está desenhada aí a nova estratégia de Moraes e do STF. Você consegue perceber? Vocês lembram do julgamento recente em que o Supremo alterou de novo as regras a respeito da competência da Corte em relação a quem tem foro privilegiado? O STF mudou seu entendimento para dizer que agora o tribunal tem competência sobre todo mundo que já teve foro privilegiado, ou seja, mesmo depois que a autoridade tenha saído do cargo, o Supremo continua sendo competente para julgar a pessoa. O que é um absurdo, é um disparate, é um descalabro, porque esse é um entendimento absolutamente casuísta, de conveniência que o Supremo tomou agora para poder pegar Bolsonaro, nesse caso o golpe, porque o STF sequer tinha competência para julgar o caso Bolsonaro. Mas não foi só isso não. A jogada do Supremo foi muito maior. Não era só para pegar o Bolsonaro, como eu disse num vídeo aqui no canal, é para pegar toda a direita. É para pegar inclusive o presidente de um dos maiores partidos do país que pode fazer diferença na anistia, como eu já vou mostrar para você. Fica aí. Mas enquanto isso, olha aqui como que o Supremo já está fechando o cerco. Olha aqui. Com o novo foro privilegiado, Moraes manda a investigação contra Salles voltar ao STF. Notícia de apenas 3 dias, gente, 3 dias atrás. Primeiro o Moraes puxou de novo uma investigação contra o Salles, depois puxou de novo a notícia do crime do Flávio Dino contra mim, e agora ele fez isso aqui que eu vou mostrar para você. Olha o tamanho da pressão que eles estão fazendo para impedir a anistia. Olha aí, ó. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 do 1. Surreal. Relator do inquérito do golpe no STF, o ministro Alexandre de Moraes, tem em mãos nova arma para pressionar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a não apoiar o projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro. No dia 19 de março, Moraes ordenou que uma investigação contra Kassab por corrupção passiva, Caixa 2, lavagem de dinheiro, oriunda da Lava Jato, gente, eles engavetaram a Lava Jato, livraram todo mundo, mas agora estão resgatando aqui, ó, e determinou que essa investigação contra o Kassab da Lava Jato retornasse ao STF, a fim de ser relatada novamente pelo ministro. Mesma coisa que Moraes fez comigo, mesma coisa que Moraes fez com o Salles, agora ele faz com o Kassab. Vocês estão entendendo o modus operandi do Supremo? Vocês estão entendendo a grande jogada que eles estão fazendo? Com essa nova decisão sobre foro privilegiado, o Supremo criou uma concentração de poder nunca antes vista nas mãos dos 11 ministros. Tudo para controlar todos os parlamentares do Congresso, todo mundo que já passou por lá, ou seja, toda a classe política que tem uma influência de maior escala nos rumos do país. Mas principalmente eles estão concentrando na direita. O Supremo quer colocar todos nós de joelhos e fazer cada um de nós se submeter a eles. Ou vai, ou desce, ou obedece, ou é cana, cadeia pra vocês. E depois da denúncia por uma piadinha de festa junina contra Sérgio Moro, quem duvida do que eles podem fazer lá em cima? E eles vão fazer isso em cada parlamentar, com cada parlamentar da direita que saia da linha que eles traçarem. Gente, isso aqui é monumental, isso aqui é absurdo demais, isso aqui é surreal, mas tem solução. Fica aí comigo que eu já vou te contar qual que é. Vamos continuar a leitura aqui, ó. O inquérito tinha sido enviado pelo próprio Moraes à Justiça Eleitoral de São Paulo em 2019. Em 2021, a denúncia do Ministério Público contra Kassab foi aceita pela Justiça, o que tornou o presidente do PSD réu no caso. Nos bastidores, fontes do Judiciário viram o novo despacho de Moraes como uma forma de pressionar Kassab e o partido comandado por ele a não apoiar o projeto da anistia, conforme lideranças do PSD têm sinalizado. A dúvida agora é, Kassab vai tomar pressão ou vai botar pressão? Porque vejam bem, Kassab não é uma donzela indefesa, em perigo, não. Ele é um dos maiores estrategistas políticos do país, presidente de um dos maiores partidos, o PSD, que sozinho tem 15 senadores, 15 senadores. Mais os 30 e pouco da direita fazem um estrago no Senado se o Kassab der o sinal verde para eles fazerem pressão pelo impeachment de Moraes. E aí, Kassab, você vai aceitar essa chantagem suprema
Esse uso manipulativo de processos criminais contra eu, você, tantos outros que o STF quer controlar? Eu não vou aceitar. Eu nunca me dobrei ao abuso nenhum dos donos do poder e não vai ser agora que eu vou me dobrar. A minha fé está em Deus. Ele me fortalece, Ele me ilumina na jornada que eu decidi seguir, que foi de buscar uma transformação do Brasil em prol de um caminho mais justo, mais certo, de prosperidade, de desenvolvimento, um caminho de honestidade, de correção, de contenção dos abusos daqueles que estão acima da lei e se colocam acima da lei para mandar no país. Eu não vou desistir, eu não temo a justiça injusta dos homens. Eu temo sim a justiça de Deus. E essa não falha nunca. Mas eu olho esse jogo sujo do STF de Moraes e eu olho para isso e eu digo, tem solução. Sabe qual que é? É o fim do foro privilegiado. É uma bandeira que eu defendo há anos. Eu sempre defendi o fim do foro privilegiado porque ele sempre foi uma maneira de impedir a punição dos políticos corruptos poderosos. O foro privilegiado sempre foi usado como uma maneira de se alcançar a impunidade, já que os casos do STF raramente andam. E os ministros raramente punem alguém, com exceção, é claro, se o seu nome for Bolsonaro ou se você for um político da direita que critica os abusos do STF. Aí os processos contra você, voam mais rápido do que uma águia, mais rápido do que uma bala de canhão. Se o Congresso se unir para acabar de vez com o foro privilegiado, esse instrumento de chantagem, de pressão, de manipulação que o STF encontrou vai cair por terra em instantes. E já passou a matéria no Senado, está lá na Câmara, dormindo em berço esplêndido. A questão agora é, os políticos em Brasília vão querer viver para sempre com a corda de Moraes nos seus pescoços ou vão preferir ser julgados em primeira instância como qualquer cidadão comum, com direito a todos os recursos que isso traz e com uma efetividade da justiça mais correta aí, né? Que coloca bandido na cadeia a partir, pelo menos, da segunda instância, se a gente conseguir também mudar essa realidade, que é outro absurdo, que a gente não tem prisão em segunda instância. Mas, hoje, pelo menos, se você levar os casos para a primeira instância, você tira essa arma que o STF tem para controlar não só o Congresso, mas controlar indiretamente o que acontece no país. Você traz uma justiça maior, especialmente para aquelas pessoas que lutam contra os abusos e que não têm medo dos donos do poder e que podem ser retaliadas, como a gente vê acontecer no Supremo Tribunal Federal, hoje numa imensa perseguição contra a direita. E é o que a gente está ainda para ver. O que vai acontecer? Os políticos vão deixar essa espada sobre a cabeça deles para sempre ou vão agir e conquistar a independência do Congresso Nacional? E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou desse jogo sujo de Moraes e do Supremo contra a anistia? Conta pra mim aí nos comentários, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra você não perder nada por aqui, deixa a sua opinião nos comentários. Lembrando que você ainda pode se tornar um membro aqui do canal para você receber análises exclusivas e isso também é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.